O texto é um texto bonito, tem uma história da transição do governo, né, do reinado de Davi para Salomão, né? O texto é um pouco longo, então nós não vamos ler ele inteiro, vamos ler do versículo, segundo capítulo, de 1 a 12, que na verdade é a primeira parte da história relatada aqui. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o coração e de toda a tua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou em tempo de paz. Vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usa de benevolência. Estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que eu não o mataria à espada. Mas agora não tenhas por inculpável, pois é um homem prudente e bem saberás o que lhe has de fazer para suas cãs descerem à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo de Davi que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33 anos. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Até aqui parece tudo bem, né? Depois que a coisa complica, né? O texto realmente ele é dividido em duas partes, né? Essa primeira parte, Davi dá as últimas instruções, ou melhor, as duas recomendações, é uma conversa mais de pai para filho, né? Recomendações finais. E a segunda parte são os primeiros atos de Salomão como rei. Esses textos têm alguns paralelos em crônicas, né? E há dois relatos, né? Alguns textos são importantes para a gente poder entender toda a história de Salomão, todo o seu reinado, principalmente nesse início, né? Primeiro nós temos que entender quem é Salomão. Então, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 24 e 25, diz assim: Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela, e teve um filho a quem Davi deu o nome Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e esse lhe chamou Gedidias, amado por Deus, é o significado do nome, Gedidias, amado por Deus, por amor do Senhor. Nesse texto, nós podemos concluir, né, nós somos levados a crer que Salomão foi o segundo filho de Davi com Batseba. Os capítulo 12 é aquele capítulo onde Natã conversa com com Davi acerca do adultério com Batseba. E o primeiro filho deles acabou morrendo logo nos primeiros dias ou semanas de nascimento. Depois ele teve um segundo filho,
que é Salomão. A palavra Salomão vem da palavra shalom, que é paz, pacífico, né? Mas, se nós viemos lá em 1 Crônicas 3,5, nós temos um relato interessante. Que em 3,5, 1 Crônicas 3,5 diz assim: e esses lhe nasceram em Jerusalém, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Esses 4 lhe nasceram de Batseba, filho de Amiel. Por esse texto, a gente somos levados a acreditar que Salomão não foi o seguinte filho, mas o 4º filho. Salomão tinha muitos filhos, ele tinha várias esposas, né, e vários filhos. Né. O que há uma dúvida se Salomão realmente era o 2º filho ou o 4º filho de Davi com Batseba. Por que isso? Porque isso vai determinar mais ou menos com que idade ele está assumindo o reino. Né. Nós sabemos que ele governou 40 anos, mas a gente não sabe exatamente com que idade ele morreu. Então, nós não sabemos exatamente qual a idade com que ele assumiu o trono. Se o relato de 2 Samuel nos indicar que ele é o 1º filho, como parece ser, né, ele assume o trono por volta dos seus 20 anos, entre 18 a 20 anos, mais ou menos. Mas se nós considerarmos o texto de Crônicas, ele estaria com uma idade em torno de 15, 16 anos, seria bem mais novo. Né? Então nós não sabemos. Como o foco do livro de Samuel não é falar de toda a genealogia, porque ele não fala de todos os filhos, isso vai falar em Crônicas, a preocupação é somente de quem é que está na linhagem, quem é que está assumindo o trono, ou quem está na sequência dinástica. Né? Então, pode ser até que Salomão não fosse o filho mais velho. Quer dizer, morreu o primeiro, então seria o 2º filho. Né? Então, não há tanta discrepância assim. Mas isso nos leva a crer que ele tenha assumido o trono ou entre 15 e 20 anos. Então, ele era bem novo. E, em alguns textos, inclusive, Davi vai falar sobre que ele era uma pessoa muito jovem, né? Uma pessoa inexperiente na vida. Mas com 20 anos também ele é inexperiente. Né? Então, ele assumiu o trono muito novo. Ele era um dos, assim, comparando os seus irmãos, né, ele não era um dos mais velhos, né? Talvez um dos últimos. Nesse texto, principalmente o que o pastor Fernando nos trouxe hoje de manhã, fala sobre a unção de Salomão, né, por indicação de Davi. Mas se nós formos em Crônicas, nós vamos ver que ele, na verdade, teve 2 unções. Abra comigo em 1 Crônicas 29 e 22. 1 Crônicas 29 e 22. Que diz assim: comeram e beberam naquele dia perante o Senhor, com grande regozijo. Pela 2ª vez, fizeram o rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadok por sacerdote. Então aqui ele fala que foi uma 2ª vez. Mas ele não descreve com detalhes qual foi a primeira vez. Né? Mas é sabido que ele foi escolhido por Deus para dar a sequência. Em 1 Crônicas 28, 6, ou seja, o capítulo anterior, nós vemos a definição da escolha de quem que seria o sucessor de Davi. Né? Então ele diz assim: e me disse, teu filho Salomão, é Deus falando com Davi, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios. Então é Deus falando com Davi. Então, Salomão é aquele que vai construir para mim, né, a casa, né, que você tinha pretensão de construir. Porque o escolhi para filho. Né? Eu o escolhi para filhos. E lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre. E se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos, os meus juízos, como até o dia de hoje. Então, o que possivelmente tem acontecido foi o seguinte: quando Davi recebeu a instrução de Deus, que Salomão que seria o seu sucessor, ele, já pensando na obra, já pensando na construção do templo,
ele coloca Davi coloca Salomão como uma espécie de um co-regente com ele. Ele já o institui como seu sucessor, já diz que ele é o sucessor, e ele já começa a trazer Salomão para junto de si, para instruir o seu filho no comando da nação, mas principalmente na construção do templo. Porque esse é o foco de Crônicas. Se nós lemos lá Crônicas, capítulo 28 em especial, ele vai falar sobre a construção do templo. Então, possivelmente, ele chamou Salomão e falou assim: filho, agora eu vou te passar para você as informações, para que quando eu morrer, você continue, porque eu sei que não vai ser eu que vou construir, é você. Mas Deus não falou que não podia preparar, certo? Certo. Então eu vou preparar tudo para você, já vou mostrar tudo que está comprado, com quem que você tem que conversar, vou te dar a planta, né? Todo o projeto arquitetônico, projeto de engenharia, tudo já foi dado, tudo na mão beijada. Não é à toa que a construção foi relativamente rápida, né? 7 anos. E o segundo ponto que eu acho importante também é que Salomão teve um mentor. Ele teve uma pessoa que o instruiu, uma pessoa que foi o seu orientador, né, que foi Natã, que era um profeta. Né? E Natã, inclusive, ele troca o nome, ele não chama ele de Salomão. Salomão é pacífico, vem de Shalom. Né? Mas ele chama de Gedidias. A palavra Gedidias significa amado por Deus. Né? Amado por Deus. Então, um bom nome aí para quem que tiver aí um filho. Né? Qual o nome dele? Gedidias, amado por Deus. Né? Então, ele, desde pequeno, ele foi instruído aos pés de Natã. Se Paulo foi aos pés de Gamaliel, né? Salomão foi aos pés de Natã. Talvez, eu fico imaginando, né? A gente precisa conjecturar às vezes para poder entender algumas coisas. Ele deve ter pensado assim: eu não fui um bom pai, né? Que eu tive muitos problemas com os meus filhos, principalmente os mais velhos, né? Então talvez Natã possa me ajudar nisso, né? Então, Natã, vem cá, você que é meu amigo aqui, inclusive um dos outros filhos, né? Como nós lemos aqui lá em Crônicas, um dos filhos de Davi com Batseba chamava Natã, então, em homenagem ao seu grande amigo, né? Grande conselheiro Natã. Né? Então, ele teve, Salomão teve uma boa educação, pelo menos nessa parte. Né? Ele foi melhor instruído que os demais irmãos. Então, esse é o novo rei que está entrando aqui. E Davi, antes de definitivamente passar o trono para ele, né, já nos seus últimos dias, ele faz algumas recomendações. Ele chama o filho para uma conversa particular. Né? E essa conversa que nós lemos aqui, né, até o versículo 12. E ele pontua para Salomão 4 pontos que ele tinha que prestar atenção. 4 pontos que ele tinha levar em consideração. Né? O primeiro ponto é o seguinte: Davi exortava a Salomão a se dedicar ao estudo da palavra de Deus. Né? Do versículo 3 e 4, né? Ele diz: guarda os preceitos do Senhor. Guarda os preceitos do Senhor. Ou seja, anda no caminho de Deus. Por quê, irmãos? O que a gente não pode perder a visão é de que nós estamos vendo aqui o estabelecimento do reino de Deus. Israel é um protótipo do reino de Deus. É Deus cumprindo, né, a instauração do reino de Deus aqui na Terra. Não é na sua plenitude, mas ele já inicia esse projeto, né, buscando, inclusive, estabelecer o contexto e as bases para o verdadeiro rei, né, que haveria de vir, que não é Salomão. Quando nós lemos algumas promessas de Deus a Davi, se a gente jogar para Salomão, a gente vai ter problemas. Por quê? Porque ele fala assim: o seu trono permanecerá para sempre. Mas Salomão morreu, então não é para sempre.
né? Então, tem alguns pontos aí que a gente precisa levar em consideração. Então, o objetivo de Deus é que esse reino seja um reino teocrático. E, embora não fosse o plano de Deus inicial ter um rei, né, embora a lei estabelecesse alguns preceitos, algumas regras para o rei, o objetivo era que toda a nação fosse um reino, o próprio povo fosse um reino sacerdotal. Né, como fala lá em Êxodo capítulo 19. Né, vós sois sacerdócio real, né, povo santo, eleito. Né. O objetivo de Deus é que todo o povo pudesse ter contato direto com Deus, fosse governado diretamente por Deus. Deus já dá os seus estatutos, que é a lei, que é a Constituição de Israel, e basta segui-la. Então não precisaria ter um governo central, poderia ser um governo descentralizado. Quem pediu o governo central foi o próprio povo. E Deus falou assim, tudo bem, eu vou concordar, mas o princípio do meu reino vai continuar. É centrado na teocracia. E essa teocracia, independente de quem estiver à frente, tem que seguir a mesma lei, que é a minha lei. Que é o que está estabelecido lá a partir de Êxodo capítulo 20. Então Deus falou assim, olha, ele tem que andar na lei, de qualquer maneira. Ele tem que andar nos estatutos, no que foi escrito, estabelecido por Moisés. Porque a palavra de Deus, irmãos, é a base da vida do povo de Deus. Essa é a base. Né? E a obediência a essa lei, a obediência, seguir os preceitos, é condição para viver uma vida plena e bem-sucedida diante de Deus. Por isso que ele fala, para que sejas bem-sucedidos. Veja que ele fala... isso, no final do versículo 3, para que prospere em tudo quanto fizerdes e para onde fores. Então, prosperidade, né, e sucesso na visão de Deus não é você ser rico, ter dinheiro. É você cumprir a lei de Deus. Então, a primeira recomendação, ele falou assim, anda nos caminhos do Senhor. Anda naquilo. Então, inclusive, a lei dos reis falava que o rei tinha que fazer um translado da lei para ele. E o texto indica que é o seguinte, não é que ele tinha que ir lá no Xerox fazer uma cópia para ele. Ele tinha que escrever à mão. Ele tinha que copiar a lei na mão. Por quê? Porque conforme ele vai escrevendo, copiando, ele vai gravando. Né? E a gente sabe que o maior salmo, né, o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119, fala sobre a lei de Deus. Né? E a segunda, o fato é que isso era condição para o cumprimento das promessas. Veja o versículo 4. Para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono. Então, para que houvesse continuação de sucessões, né, a dinastia de Davi fosse mantida, ele também tinha que como condição, se manter na palavra de Deus. Então, irmãos, ele não tinha por onde sair. Né? Ele tinha que cumprir, ele tinha que conhecer e cumprir a palavra de Deus. Porque aquilo, na palavra de Deus, é o que está estabelecido da vontade de Deus para nós. Para o seu povo, como uma nação, mas também individualmente para cada um de nós. Porque se cada um cumprir a sua parte, né, o todo também cumpre. A segunda recomendação que ele faz é acerca de Joabe. Agora ele já vem com um outro tipo de recomendação. Então, o primeiro é cuide-se de si mesmo. Como cuidar-se de si mesmo? Cumprindo a lei. Agora ele tem que se preocupar com o reino, com Israel, com a continuação e a governabilidade. Aliás, essa palavra hoje em dia é muito moda, né? Governabilidade. Né? Então ele tem que tratar com alguns tipos de pessoas. E a primeira pessoa que ele fala é Joabe. Né? Versículos 5 e 6. Né? Ele fala, também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia. Né, os dois comandantes lá, Abner e Amasa. Naquela época, Davi ainda foi
condescendente com ele, misericordioso, porque ele tinha, o que ele tinha feito, né, era digno de morte. Né? Por quê? Porque ele matou traiçoeiramente 2 comandantes, vingando, como o próprio texto diz, vingando em tempo de paz um crime que não é exatamente um crime, né, mas um crime de guerra. O que aconteceu na guerra. Você não pode jogar na paz, né, vingar alguma coisa na paz, aquilo que aconteceu na guerra, porque a paz é justamente para parar a guerra. Então, havia como é que se fala quando se dá o perdão para todo mundo, né? Como é que tem um nome, né? Uma anistia. Então ele foi anistiado, não só ele, mas outros foram anistiados. E por quê? Porque ele era conveniente naquele momento. Joabe era um homem muito forte, ele era sobrinho de Davi, Zeruia era irmã de Davi. Né? Então era parente. E outra, Davi tinha um problema sério com parente, ele não sabia tratar com parente. Não sabia. Não sabia nem tratar com os filhos, muito menos com os sobrinhos. Ele tinha dificuldade. Né? E a gente vê assim o tempo todo. Ele não era um bom exemplo de pai, não. Né? Então, ele sabia que o sobrinho tinha feito estava errado. Mas só que naquele momento, ele foi condescendente com o sobrinho. Ele não fez nada que ele deveria fazer, ele não fez. Né? Então, ele recomenda, falou assim, olha, Joabe, pelo que ele já fez, não só por quem ele matou, mas por outras razões, né? Como, por exemplo, nós vimos hoje de manhã, ele apoiou um levante contra Davi, no caso de Abias, né? O filho que tinha Adonias, o que Adonias tinha tentado usurpar o trono, né? Ele apoiou. Ele traiu Davi. Né? Ele traiu Davi. Possivelmente vivendo aí, como o pastor Fernando colocou muito bem, um oportunista. E ele era um oportunista. Então, Davi sabia que esse de Joabe poderia trazer problemas sérios para Salomão. Então, falou assim, olha, Salomão, embora Joabe seja seu primo, né? Eles são primos, né? Ele pode representar um perigo grande para você, porque ele é um líder nato, muitos seguem a ele, e se alguém aí mais, principalmente porque Salomão não era o mais velho, tinha outros na frente dele, né? Se ele se levantar contra você, você vai ter problema. Então, ele já deu problema no passado, então se cuida. Né? E essa era a segunda recomendação. A terceira recomendação foi com Barzilai, versículo 7. Ele diz assim, porém aos filhos de Barzilai e gileaditas usarás de benevolência. A história de Barzilai está lá em 2, não precisa ler, mas está lá em 2 Samuel 17, né, versículo 27. Quando Davi foge de Absalão, ele vai para Maanaim, que é do outro lado do Jordão, na Transjordânia. Barzilai vai ao encontro dele, trazendo mantimento para ele, né, ajudando ele. Né. Davi saiu meio às pressas de casa, não tinha muita coisa para levar, pessoas foram ajudando ao longo do caminho, e um deles foi Barzilai, que o acolheu, não só ele, mas toda a comitiva que estava com ele, e não eram poucos, eram muitos, tinha as esposas de Davi, tinha os filhos de Davi, né? Tinha o exército de Davi que estava junto com eles. Ele viu que as mulheres, as crianças estavam cansadas, estavam com fome. Davi era um homem de guerra, sabia se virar nesse momento, mas os demais não eram. Né? Algumas esposas deviam estar fazendo de novo. Então, ele ajudou. E quando ele voltou, quando Absalão morreu, né, e ele pôde voltar para Jerusalém, ele chamou Barzilai, ele honrou Barzilai. Né? Então, o que ele está dizendo para o filho, assim, honra é quem nos honrou. Né? Até mesmo porque você está aqui porque ele te ajudou, porque ele nos ajudou. Né? E eu acho impressionante como Deus honra essas coisas. Né? Como Deus honra. Abra comigo Esdras.
Não é você, irmão. Eu falei Esdras, ele levantou lá no fundo. Capítulo 2, versículo 61. Capítulo 2, versículo 61. Nós estamos falando de Esdras, quase 600 anos depois. Veja que fala o texto. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai. O gileadita, ainda fala, é esse mesmo, não é outro. Né? Que se casara com uma das filhas de Barzilai, o gileadita, o que foi chamado pelo nome dele. Olha que fantástico, irmão. Isso não é normal na Bíblia. Não é normal nessa cultura. Nessa época, a família era patrilinear. Quer dizer, o nome era chamado pelo nome do pai, do homem, do patriarca. Mas aqui ela foi chamada pelo nome de quem? Da filha de Barzilai. E ela casou, não é com qualquer pessoa, ela casou com o filho de um sacerdote. Eu acho isso fantástico, irmãos. A atitude de Barzilai, 600 anos atrás, vem trazendo bênção até a época de Esdras. Né? Então Davi falou assim, honra essa pessoa. Porque se nós estamos aqui hoje conversando, é porque pessoas como Barzilai nos ajudou. Honra a quem honra. E a quarta recomendação foi quanto a Simei. Simei era outro problema sério, versículo 8 e 9. Né? Falou assim, eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição. O que aconteceu é que Simei, né, também na mesma época da fuga dele, lá de Absalão, né? Quando ele passou pela região de Baurim, que era uma cidade ali perto, esse Simei, que era da família de Saul, saiu amaldiçoando, né, Davi. Veja o que ele fala no capítulo 16, versículo 8 de 2 Samuel. 2 Samuel 16, 8. Olha o que ele diz para Davi. Né? O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Uau! Ou seja, ele estava culpando Davi pelo que tinha acontecido com Saul. Ele estava achando que Davi tinha usurpado o trono de Saul. Ele mal conhecia o parente dele. Não sei se era primo, tio, sobrinho, o que eles eram, mas era da família de Saul. Filho não era, a gente sabe, né? A gente tem o nome dos filhos. Mas talvez um parente, um tio, um primo, alguma coisa assim. E ele falou assim, olha, e ele falou assim, ó, cuidado, irmãos, com o que você fala das pessoas, hein? A pessoa está passando por um problema, bem feito. É porque você fez isso. Olha com a boca. E foi isso que Simei disse para Davi. O que ele não esperava é que Davi voltasse. Ele achava, porque ele queria que Davi morresse nas mãos de Absalão. Quando ele voltou, ele ficou, acho que, espantado. Ele não esperava. Aí, o que ele faz? Quando ele está voltando, Davi está voltando para Jerusalém, e quando ele para no Rio Jordão, para atravessar o Rio Jordão, ele é o primeiro a aparecer lá pedir perdão. Ah, Davi, desculpa, eu falei sem pensar. Vai falando sem pensar. Vai falando. Ele se arrependeu, ele pediu perdão a Davi, isso está lá em 2 Samuel 19, e ele foi perdoado. Davi falou, você não vai morrer. Está no capítulo 2 Samuel 19. Mas, apesar disso, Davi percebeu que ele representava um problema sério para a casa de Davi. Porque a gente sabe que alguns tipos de sentimentos, elas não saem tão fácil e tão rápido do coração das pessoas.
A gente já viu aqui, textos passados, pessoas que esperaram 2, 3 anos para se vingar de alguma coisa. Às vezes o sentimento não é tratado. Davi olhou e falou assim, cuidado com esse cara pode representar um problema para você. Né? E a gente sabe que na volta teve o caso de Sebá, né, que possivelmente foi reflexo de tudo isso. Então foram quatro recomendações. Cuida de você mesmo e cuida do reino. E para cuidar do reino, cuida de Joabe. Joabe era o comandante do exército. Quem tem o exército na mão, tem o poder na mão. Abençoa Barzilai, esse nos ajudou. E cuidado com Simei, esse pode te trair de novo. Davi morre, né? Versículos 10 e 11. Né? Davi descansou com seus pais e foi sepultado na casa de Davi. E foi o tempo que reinou sobre Israel, 40 anos. 7 anos em Hebrom, e em Jerusalém 33, total 40. E assentou-se no trono Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Agora a bola está com Salomão. Agora ele está sentado no trono. E agora ele vai começar a enfrentar os primeiros problemas reais de um rei. E para variar, o problema maior é os que estão na casa. Né? Então o primeiro problema que ele vai ter que enfrentar é o seu irmão Adonias. Adonias, ele nunca se conformou muito com o fato de o seu irmão Salomão, que era mais novo do que ele, assumir o trono. Embora Davi não tenha falado nada sobre Adonias, né, Salomão percebeu que ele era um problema, que ele podia trazer um problema para ele. A gente acha que Salomão ficou sábio, né? Só depois que ele teve aquela oração com Deus, né? Que a gente vai ver mais para frente. Mas se a gente ler o texto, você vai ver que ele já tinha uma sabedoria muito boa aqui. Ele era um cara muito inteligente, perspicaz. Né? Não é à toa que ele era assim, porque ele foi educado por Natã, né? Ele era uma pessoa que percebia as coisas, ele tinha uma noção do ambiente, do que estava acontecendo. Ele podia ser, não sei se com 15 ou com 20 anos, mas ele não era bobo. Né? Ele percebeu que Adonias representava um problema para ele. Hoje de manhã, quando o pastor falou sobre Adonias, lá no capítulo 1, versículo 53, depois que ele tentou um levante contra o pai, e não deu certo, né? Adonias havia se submetido a Salomão. Né? Depois dessa fracassada tentativa. Né? Veja o capítulo 1, versículo 53. Enviou o rei Salomão mensageiros e o fez descer do altar, porque ele tinha ido até o altar, segurado nas pontas do altar. Isso significava buscar misericórdia, buscar, né, perdão. Né? Então ele veio e se prostrou perante o rei Salomão, e Salomão disse a ele, né, vai para a tua casa. A princípio, quando eu li assim, esse texto assim, de primeiro, eu ficava imaginando assim, acho que ele puxou o pai. Não deve saber tratar com família, não. Ele não fez nada, ele aceitou a coisa numa boa. Mas, irmãos, quando ele assume, lembra que ele já tinha sido ungido rei por 2 vezes. Então, Adonias sabia muito bem quem Deus já tinha escolhido, e ele realmente, depois ele vai confessar isso. Mas mesmo assim, ele faz um levante. Mesmo assim, ele não se conforma. E o texto da Bíblia diz que ele fazia isso porque o pai nunca o confrontou. Né? Mas então ele não estava disposto a deixar as coisas muito fáceis para Salomão, não. E ele estava pronto para uma nova tentativa. Só que ele estava querendo fazer um trabalho um pouquinho diferente, indo solapando, por baixo. Como diz lá em Minas, né, comendo pelas beiradas. Né? E o que ele faz? Então ele, olha só, irmãos, cuidado com esse negócio, pede para a mãe que o filho atende. Isso não está na Bíblia, não. Aqui não adiantou nada. O que ele fez? Ele foi até Batseba, que não era a mãe dele, mas era a mãe de Salomão.
Então pede para a mãe, quem sabe o filho atende. Né? Nada disso. Aliás, foi a pior coisa que ele fez. Né? Qual era a intenção? É interessante que uma personagem chega no final da história e acaba se tornando o pivô de uma história. Uma menina chamada Abisag. Ela era uma jovem. A Bíblia diz que ela era sobremaneira formosa. Né? Capítulo 1, versículo 4. Sobremaneira formosa, muito bonita. Né? E ela era concubina de Davi. Embora eles não tiveram relações sexuais por causa da idade e da condição de saúde de Davi, mas para que ela pudesse dormir com Davi, para aquecê-lo, né, ela tinha que ser esposa. Então ela se casou com ele, como concubina, não como esposa, mas concubina também era esposa. Né? Mas ele viu, a Bíblia diz que ele também era bonitão, tal, um cara chegadão, né? Ele falou assim, essa menina aí pode ser minha esposa, mas a intenção dele era outra. Né? E ele pede para que Batseba converse com Salomão, autorizando ele se casar com Abisag. Então ela vai até o seu filho, conversa com ele e conta a historinha. Olha, você podia, né, papo de mãe, né? Quem sabe, você podia ceder, né? A menina aí está viúva, né? É nova, ela precisa de um outro marido, né? Quem sabe você é para o seu irmão mesmo, né? Tudo bem. Ó, veja a resposta dele, versículo 15. Disse ele, pois ele, bem sabes que o reino era meu, né? E todo Israel esperava que eu reinasse. Adonias tentando convencer Batseba, né? Ainda que o reino se transferiu e veio a ser do meu irmão, porque o Senhor, ele o recebeu. Então ele sabia da história. Sabia que ele não era o rei. Né? Mas ele não estava querendo facilitar. Então qual era o plano dele? Naquela época, quando um rei morria, ou ele era vencido por outro, o harém pertencia ao novo rei. Né? Então se ele tomasse a concubina, poderia parecer para Israel que quem estava mandando era ele. Isso a gente já viu outras vezes, lá em 2 Samuel 3, de 6 a 11, o capítulo 16, 22, né? A gente já viu isso antes. Né? Então essa era a manobra que ele quis fazer. Só que Salomão percebeu, aí ele responde para a mãe, versículo 22 e 23. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe, por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Aí ele falou assim, você sabe o que você está me pedindo? Eu vou traduzir essa frase dela, porque às vezes a tendência é a gente ler como pergunta. Né? Porque ele fala assim, pede também para ele o reino, para ele, também para Abiatar, para o sacerdote Joabe e para Joabe, filho de Zerui. Quando eu leio aqui, eu sempre coloco um ponto de interrogação no final, mas o texto não é isso que ele quer dizer. Ele está dizendo para a mãe assim, olha, você sabe o que você está pedindo para mim? Quando você pede para que eu permita que Abisag case com ele, você está pedindo o reino para ele. Ele percebeu, irmãos, ele não era burro, não. Ele já era inteligente, já era sábio. Deus só turbinou a sabedoria dele. Né? Ele percebeu a jogada. Eu falei, você está pedindo o reino para ele. E olha só que interessante, ele ainda coloca Abiatar e Joabe junto. Porque foram os dois que apoiaram o levante de Adonias. Abiatar era o sacerdote, então ele estava colocando a autoridade espiritual e religiosa sobre Adonias, e Joabe era líder militar, então ele estava colocando o exército do lado de Adonias. Então ele estava colocando duas instituições importantíssimas para Israel do lado de Adonias, numa rebelião contra o rei. E eles sabiam, tanto Adonias como Abiatar e como Joabe, que o sucessor era Salomão. Então era uma rebelião deliberada. Cuidado aí, irmãos. Tem que tomar cuidado. E ele continua, e jurou o rei Davi pelo Senhor, dizendo, Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias essas palavras contra a sua própria vida. Né? Quer dizer,
um bom português, o tiro saiu pela culatra. Né? Se ele conceder... veja só, ele já tinha concedido o perdão para o irmão. Né? Quando ele se levantou contra Salomão, contra Davi, ele foi lá, pediu perdão, ele cedeu o perdão, vai para casa, fica lá, fica quietinho lá. Né? Mas agora ele continua, parece que ele não aceitou muito bem o perdão. Tem gente que parece que não aceita a misericórdia. Né? Então, se ele concedesse o pedido, seria o mesmo que reconhecer o direito de Adonias de reinar. Então, ele estava enfraquecendo a sua posição e ainda estaria fortalecendo não só a sua posição, mas a posição de Abiatar e de Joabe. Olha o poder que ele ia ter na mão. Ele ia reinar, como diz, ultimamente tem usado muito isso, né? Um governo paralelo, né? Um ministério paralelo, por trás. O pedido foi um erro, e isso lhe custou a vida. Ou seja, ele morreu, perdeu a cabeça por causa de uma mulher. Por causa de Abisag, né? Ele usou Abisag nessa trama toda. Né? Versículo 25. Enviou o rei Salomão a Benaia, né, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Inicialmente, Benaia não queria cumprir a regra, porque ele era filho de sacerdote, ele era da família sacerdotal. E Adonias estava lá se protegendo, né? Ele já tinha ido uma vez lá na ponta do altar, então ele ficou meio assim, né? Mas ele acabou cumprindo a sentença, né? E veja só, irmãos, aquela sentença que alguns anos atrás, há 10 anos atrás mais ou menos, o próprio Davi deu contra ele, no caso de Batseba, acabou se cumprindo a última etapa. Né? Lembra lá em 2 Samuel 12, 6, né, quando ele dá a sentença lá do caso da cordeirinha, né, ele diz assim, pela cordeirinha restituirás 4 vezes. Né, 12, 6, 2 Samuel 12, 6. Né, e ele perdeu, esse é o 4º filho que ele perde, por conta disso. Né. Primeiro o filho com Batseba, que morreu logo depois de nascer. O segundo filho que ele perde é Aminon, né, foi assassinado por Absalão, que foi o 3º filho que ele perdeu, e agora Adonias, o 4º. A conta está paga. Bom, já que o problema foi levantado, vamos resolver de vez. Né? Vamos resolver isso aqui de vez. Adonias era o grande pivô dessa história toda. Mas ele tinha 2 pessoas ao redor dele. Né? O próximo a conversar, ter uma conversinha, né, seria Abiatar. Ele falou assim, bom, eu vou ter que colocar essa história aqui em ordem, já para não deixar ponta solta. Né? Então ele chama Abiatar, versículo 26 e 27. E Abiatar, o sacerdote, disse ao rei, vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor diante de Davi, meu pai, e porque afligiste com todas as aflições de meu pai. Né? Abiatar era da família sacerdotal. Né? E ele era da linhagem de Eli. E ele realmente serviu muito bem a Davi por tantos anos. Ele só pisou na bola no final. Né? Só pisou na bola no final. E por isso, Salomão reconhece que ele merecia morrer, porque ele traiu o rei. Principalmente pela posição que ele tinha. Principalmente pela história que ele tinha com Davi. Né? Então, o que ele faz? Ele manda para a cidade de Anatote. Anatote é uma cidade pequena, que fica mais ou menos 6 quilômetros ao norte de Jerusalém, e ela pertencia aos levitas, era uma cidade levítica.
Ali morava só os levitas, né? Ela foi estipulada como cidade dos levitas lá em Josué, capítulo 21, né, 17 a 19. Né, conforme foi distribuindo as tribos, né, quando caiu na tribo de Benjamim, né, 4 cidades foram reservadas para os levitas, e uma delas foi Anatote. E ela vai ser mais famosa no futuro com Jeremias. Jeremias era da cidade de Anatote, Jeremias também era sacerdote, né? Então Salomão reconhece os serviços prestados. Então ele falou assim, bom, embora você merecesse morrer, mas por conta disso, né, eu vou ser condescendente de você. Né? Eu vou te dar um indulto aqui. Mas que não é, na verdade, um indulto. Né? O que ele fez? É o que a gente chama de aposentadoria compulsória. Não, isso mesmo. É aposentadoria compulsória. Ele manda ele para Anatote e assim ele afasta do serviço sacerdotal. Então ele afasta do centro de onde ele poderia estar influenciando, embora ele tivesse uma cidade levítica. Né? Mas eu suponho, né, que Abiatar deve ter pensado assim, poxa, né, pisei na bola. Né? Para um sacerdote isso era demais, principalmente agora que está sendo construído o templo, e agora não vou poder ministrar no templo. Né? Esperei tanto tempo. Né? Mas essa expulsão, ela tinha um segundo objetivo. Versículo 27. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar para que não fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Algo que tinha acontecido há mais ou menos uns 80 anos atrás. Né? Antes mesmo de Saul assumir o trono. Isso está lá, quem quiser depois conferir, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 a 36. Né? Foi quando um profeta foi até a casa de Eli trazer a palavra contra Eli, porque ele não repreendia os seus irmãos, os seus filhos, aliás. Né? E ele falou que, olha, chega, a tua linhagem não vai mais servir no templo. Então, Abiatar, que era da linhagem de Eli, né, é afastado, e assim toda a família de Eli deixa de servir no templo como sacerdote. Bom, já que estamos ajustando contas, vamos para o terceiro ajuste de contas. O primeiro foi com Adonias, o segundo foi com Abiatar, agora vamos resolver o problema com Joabe. Isso tudo provocado por Adonias. Se Adonias tivesse ficado quieto, todo mundo estava quieto, viu, irmãos? Porque foi uma sequência. Né? Versículo 28. Veja como é que começa o texto. Chegando esta notícia a Joabe, né, porque Joabe se tinha desviado segundo Adonias, ainda que se não desviara segundo Absalão. Fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Uau! Déjà vu, conheço essa história. Né? Vai lá para a ponta do altar. Né? O pastor lembrou de uma música na ponta do altar. Toca nas pontas do altar. Né? Busca a misericórdia, a presença de Deus ali. Né? O chifre significa poder de Deus. Né? O que Joabe faz? Quando ele escuta essa notícia, né, tanto de Adonias e Abiatar, ele falou assim, o próximo sou eu. Né? O próximo sou eu. O que ele faz? Ele foge. Nessa hora o tabernáculo já estava em Jerusalém. Não estava no seu lugar definitivo, onde ia ser construído o templo, mas já estava em Jerusalém. Davi já tinha trazido para cá. E ele vai até lá e toca no ponto do altar. Ele fica lá. Ele repetiu a mesma coisa que Adonias tinha feito. Né? Se vocês quiserem depois verificar lá no capítulo 1, versículos 50 e 53, Adonias fez isso. Então o que ele faz? Ele repete a mesma coisa. Bom, se Adonias conseguiu misericórdia, quem sabe eu consiga também. Né? Mas o plano dele não deu muita chance para ele. Né? A notícia chegou até
até Salomão. Salomão falou para Benaia, falou assim, vai lá e resolve isso para mim. Só que agora o problema é mais sério, porque agora ele está dentro do templo. E ele era um sacerdote. E matar alguém dentro do templo não era uma coisa simples para um sacerdote. Para um soldado comum, tudo bem, mas para um sacerdote é coisa estranha. E eu acho que ele ficou um pouco de receio. Então ele foi lá, ele viu a situação, ele voltou para Salomão. Salomão, é isso mesmo que você quer? O cara está lá no altar. Tudo bem? Veja o que fala no versículo 31. Faze como ele te disse. Não foi ele que pediu? Ele falou assim, não sai daqui não, se quiser me mate aqui. Aí ele falou assim, é isso que ele falou para você? Então tá bom, que seja feita a sua vontade. Né? Arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai a culpa de sangue de Joabe, que sem causa derramou. Essa é uma história longa, de muitos anos. Né? Quando ele começou a aprontar as suas, né? Ele fala de Abner e de Amasa. Né? Mas o caso de Abner foi mais grave ainda. Está lá no segundo capítulo de Samuel, capítulo 3, né? 2 Samuel 3, 28 a 29. Né? Quando Davi sabe o que Joabe fez. Abner foi até Davi para acabar com aquela guerra entre Davi e Isbosete, né? Acabar com aquilo, e Abner já estava cansado daquilo tudo. Ele tenta uma trégua e consegue. Davi falou, não, tudo bem, vai lá, resolve lá com vocês lá, depois a gente volta aqui, está tudo em paz comigo, está tudo certo. Quando Joabe fica sabendo, ele fala assim, não, como é que pode ser isso? Esse cara matou meu irmão, só que ele matou em guerra, eles estavam em guerra. Em guerra se mata, se morre. Faz parte do jogo, infelizmente faz parte do jogo. Mas ele não se conformou com isso, então ele queria se vingar. Se ele tivesse matado durante a guerra, você ainda podia dizer, uma questão de guerra, mas aqui já não tinha mais guerra, acabou a guerra. Então ele quis vingar o sangue do irmão dele em tempo de paz. Isso trouxe muita dor de cabeça para Davi. Né? Por quê? Porque o que ficou na imagem do povo é que aquilo ali aconteceu por conta de Davi que mandou. Né? E Davi fala assim, olha, eu estou fora dessa. Né? Veja o que ele fala no 2 Samuel, capítulo 3, versículo 28 e 29. Sabendo, pois, Davi, que disse, somos inocentes, sobre a morte do sangue dele, né? Para com o Senhor e para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Agora veja a palavra que Davi fala para ele, né? Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe. Eu não tenho nada com isso. Porque muitos estavam associando a morte de Abner a Davi. Né? E depois, com as atitudes, né, que ele toma, lá no capítulo 3, versículo 37 de 2 Samuel, ele fala assim, o pessoal então percebeu que aquilo não procede, que a morte de Abner não tinha nada a ver com Davi. Né? Então, por isso que Davi recomenda a Salomão, fala, cuida de Joabe. Lá atrás eu não consegui tratar a coisa direito, mas você está livre dessa promessa. Né? Aí, voltando lá para Reis, versículo 32, 2:32. Assim o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse. Né? Isto é, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Então vai lá, resolve isso. Porque ele tem culpa. E o sangue dele vai cair sobre ele. Davi não conseguiu expiar a culpa daqueles homens. Mas agora Salomão estava tendo a oportunidade. Então, finalmente, a justiça chegou para Joabe. E o quarto problema que ele tinha que resolver, a questão da rebelião já foi resolvida, mas ainda tinha Simei. Simei, lá atrás, ele tinha recebido
o perdão, né, de Davi. Mas Davi sabia que Simei representava um problema sério, né? O que Davi fez? Versículo 36. Depois mandou o rei a chamar a Simei e disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita ali, e daí não saias, nem para uma parte, nem para outra. Então ele falou assim: olha, Simei, é o seguinte, meu pai te perdoou, nós vamos manter isso aqui. Só que é o seguinte, você vai ficar em Jerusalém, você não vai ficar na tua cidade, não. Eu não sei quem disse, se foi Winston Churchill, talvez o pastor saiba, um grande estadista disse uma vez assim: mantenha seus inimigos perto de você, e os seus inimigos mais perto ainda. Mantenha seus inimigos bem pertinho de você. Né? Foi isso que Salomão pensou. Olha, Salomão era esperto, hein? Ele falou assim: eu não vou deixar esse cara lá longe, porque qualquer coisa ele pode se levantar contra mim. Vem cá, você vai ficar em Jerusalém, onde eu posso vigiar você. Jerusalém naquela época não era do tamanho que é hoje, era uma cidade menor. Então você vai ficar aí, prisão domiciliar. Você não vai poder sair, ainda deu os limites, até o Ribeiro de Cedron. Se passou dali, acabou. E ele concordou. Veja o versículo 37 e 38. E há de ser que no dia que passares o Ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto. O teu sangue cairá sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: boa é essa palavra. Pelo menos eu não vou morrer, né? Eu acho que quem não concordaria com isso, né? Mas o problema, novamente, irmão, assim como Adonias não aproveitou o perdão, Simei também não. Né? Ele não aproveitou o benefício recebido. É impressionante como tem gente que não sabe aproveitar as oportunidades. E ele, no início, tudo bem, mas 3 anos depois, olha, veja o que aconteceu, versículo 39. Ao cabo de 3 anos, parece que ele está falando, bom, agora parece que a coisa está mais tranquila, né? Tranquila. Então, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Ax, filho de Maaca, rei de Gade, lá para a Filistia, né? E deram parte a Simei, dizendo: eis que os seus servos estão em Gate. Então disse: então Simei se dispôs. Acho que ele estava com Alzheimer, esquecendo de tudo. Não é possível, esqueceu. E foi atrás. E o pior, ele voltou. Né? Ele foi até Gate, ter com Ax, em busca do seu escravo, trouxe de Gate de volta. Meus irmãos, eu tenho certeza que se ele tivesse chegado lá para Salomão e conversado com Salomão, Salomão, é o seguinte, 2 escravos meus fugiram, foram para lá e tal, eu preciso pegar os 2. Você me autoriza aí? Pega aí um passaporte aí para ele sair, né? Uma autorização para sair. Talvez Salomão te falasse: não, tudo bem, pode ir, ou talvez até fosse escoltado, não, pode deixar que eu mando alguém para pegar. Mas não, ele não falou nada, ele simplesmente pegou as coisas e foi embora. Foi embora. E o pior, ele volta, achando que nada ia acontecer. Tem gente que faz isso, né, irmão? Apronta e acha, não vai acontecer nada. De repente. Né? Versículo 44. Salomão fica sabendo, avisam ele, lógico. É por isso que Simei estava em Jerusalém, porque ele precisava ser vigiado. Ele não podia fazer o que ele bem dizia. Se ele saísse ali, ele podia criar um levante. Já deu problema antes. Versículo 44. Disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a maldade do teu coração, reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Então ele falou assim: olha, você é um cara cabeça dura. Você já aprontou com meu pai, você está aprontando comigo. Nós combinamos, eu falei para você, fica em Jerusalém, se você ficasse aí, estava tudo bem. Mas o que você fez?
se abusou da liberdade. Se abusou de mim. Assim como se abusou do meu pai. Você foi injusto com meu pai. E agora você fez pior, porque nós fizemos um acordo. Você concordou. Você ainda falou que a palavra era boa. Mas o que você fez? Você desprezou aquilo que nós fizemos. Desprezou a nossa aliança, o nosso acordo. E o que acontece? Versículo 46. Deu ordem a Benaia de novo, irmãos. Benaia de novo. Mais um. Só não matou Abiatar, porque Abiatar recebeu aí uma sentença mais, né? Aposentadoria compulsória, né? Então deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Eu acho impressionante essa frase, né? Assim se firmou. Foi dessa maneira. Sabe como, irmãos? Trazendo justiça. Porque o reino de Deus se firma na justiça. Por mais que a gente haja com misericórdia, a justiça nunca pode deixar ser colocada de lado. A misericórdia precede a justiça. Porque Deus age com misericórdia. E todos eles aqui receberam misericórdia. Tiveram suas oportunidades. Adonias teve essa oportunidade. Né? Acho que o único que aproveitou a oportunidade foi Abiatar. Os demais não aproveitaram. Joabe não aproveitou. Simei não aproveitou. Mas aquele que recusa a misericórdia do Senhor encontra com a justiça de Deus. E por isso que assim, se firmou o reino, porque o reino de Deus sempre se firma em justiça. A misericórdia é aplicada, mas quando a misericórdia é recusada, a justiça chega. E assim nós temos o início do reino de Salomão. Apesar de ser chamado Salomão pacífico, ele teve que enfrentar os problemas. 3 mortes direto. Né? Benai já devia estar com o braço cansado. Salomão, para com isso, porque daqui a pouco vai ter uma cãibra aqui. Mas a justiça foi feita. Para que o reino de Deus pudesse ser estabelecido, era necessário se fazer justiça. E foi feita justiça. Amém? Próximo capítulo nós vemos o reino de Salomão. Mas o mais importante, que o reino se estabelece em justiça. Amém? Deus abençoe. Pastor.